Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? Começando essa live aqui dessa terça-feira. Hoje nós estaremos com um convidado ilustre, o autor Alex Alves Júnior, que é um portador, né, de necessidades especiais, mais especificamente auditiva, né? E é filho do nosso querido amigo, também autor da editora Ruja, Dr. Alex Alves. É um rapaz extraordinário e você vai ser muito edificado e muito motivado pela história extraordinária de vida desse jovem com um potencial extraordinário que não permitiu que suas limitações físicas fossem um empecilho para ele alcançar os seus objetivos. Então compartilhe aí com seus grupos, chame todo mundo para essa live, porque serão momentos extraordinários, onde Deus com certeza falará muito aos corações de todos nós, tá bom? Então enquanto você vai chamando aí, eu também vou compartilhando daqui. Olá, olá! Boa noite! Bom, Shalom! shalom, shalom, shalom. Que prazer, meu amigo Alex Alves Júnior. Mamãe, Catete. Tudo bem? Olha quem está aqui, ó, sua amiga Jaqueline, olha. Então, ei, Mostra o livro aí, Alex. O livro, mostra o livro aí para o pessoal conhecer seu livro. Olha que coisa linda, pessoal. Esse é o nosso querido Alex Alves Júnior, que publicou, que nos deu a honra de publicar seu livro aqui conosco da editora Ruja. Olhos que Escutam, um livro profundíssimo, uma história de vida, um livro que fala de vários assuntos, de superação, de fé, fala de inteligência emocional, fala de filosofia de vida, de mudança de mentalidade. É um livro que você precisa adquirir para ler nessa quarentena, nesse período de reclusão social, e que vai abençoar muito a sua vida, o seu ministério, a sua vida profissional, a sua vida familiar. Agora, Alex, conta pra gente como é que surgiu a ideia desse livro, né? Conta pra gente como é que nasceu esse livro no teu coração, como é que foi o start do desenvolvimento desse livro dentro de você, porque o livro nasce primeiro dentro da gente, né? E depois ele se torna em ato consumado, né? Em fato consumado.
Conta pra gente como é que foi isso. Então, primeiro, eu quero te agradecer, Tiago, por essa oportunidade de estar aqui com você. E eu quero agradecer a todos que estão aqui assistindo a essa minha primeira live. Primeira live. Porque entre nós estamos muito nervosos para conseguir falar aqui. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, Tiago, respondendo a sua pergunta. A criação do meu livro, Olhos que Escutam, foi através de que eu estava passando por um momento muito depressivo, muito amargurado, angustiado. Por quê? Porque eu era dominado pela minha deficiência. Mas isso era através das pessoas que colocavam na minha cabeça. Basta me ver que a época, no passado, quando eu nasci, não tem a mesma mentalidade que agora. Já notou como as coisas mudaram? Como os surdos têm mais forte, têm mais reconhecimento, que no passado não tinha. Então, quando eu comecei a construir meu livro, eu resgatei todas as minhas memórias do passado para tentar descobrir o porquê das pessoas faziam o que faziam comigo. Aí, com a ajuda do meu pai, eu consegui formular meu livro e vários capítulos explicados de uma maneira filosófica mais profunda. Afinal, a gente só sabe de alguma coisa quando não sabe de nada, né? Então, primeiro, durante a minha infância, eu sofri bullying, mas não só eu, como todos nós. Tanto quem é magro, obeso, quem é alto, baixo, quem fala com uma voz diferente, quem tem uma cor diferente, negro e branco. Todo mundo que tem peculiaridades diferentes são alvos de bullying. Mas por que, Tiago? Porque as pessoas se incomodam com a diferença dos outros. Elas não querem que os outros sejam capazes de superar a si mesmos. Porque nelas, que não consegue ser a protagonista de suas histórias, querem nos fazer ser vítimas das nossas histórias. Isso não tem lógica. É por isso que eu construí esse livro através de sofrimento. Eu não construí um livro com alegria. Eu construí um livro com olhos de sangue para mostrar às pessoas que palavras, atitudes ferem alguém que está ferido. E é por isso que nós, ao olhar o outro, precisamos mais de amor do que de egoísmo, do que vaidade. Então, Tiago, meu livro todo foi para que eu pudesse ler e relembrar a mim mesmo que a minha deficiência não é uma limitação. Pelo contrário, ela faz abrir meus olhos para ver que as pessoas não querem ver. Eu gosto muito de um termo que você usa ao longo do seu livro, que é no lugar da palavra deficiência, você coloca eficiência, né? Não é uma deficiência, é uma eficiência. Ou seja, quando a gente troca esse termo, né? É um gatilho mental, na verdade. A gente, na verdade, transforma a fraqueza em força, a debilidade em potencialidade, né? Isso deve acontecer com você, mas com a minha esposa Jaqueline, em função da perda auditiva dela, os outros sentidos dela, né, os outros quatro sentidos, foram potencializados. A Jaqueline sabe quando vai chover
minutos antes de começar a chover. Ela tem um aparelho olfativo que é quase que um barômetro que mede a pressão barométrica, ela sabe que vai chover. Então, ela adquiriu muitas outras habilidades a despeito da sua debilidade. Isso deve ter acontecido com você também, né? Você ficou mais poderoso em outras áreas da sua vida em função dessa perda, né? Então, como consciente de ter eficiência foi para mostrar que quem tem prazo consegue fazer trabalho braçal, correto? Quem não tem prazo, como ele irá fazer trabalho braçal? E aí que entra ter eficiência, eficácia, e que geralmente as pessoas que têm prazo se carregam no carrinho com tijolo, e as pessoas que não têm prazo, eles pensam e como contornar essa situação. Pegaram uma tinta, colocaram a tinta no ombro que não tinha prazo e amarraram no carrinho de tijolo e carregou assim. Isso se chama ter eficiência. Ele fez algo que ninguém esperaria. Tiago, eu sou uma profetista. Então fazendo algo que ninguém esperaria. O surdo consegue conversar com você de igual para igual. Isso é raro. As pessoas têm uma crença quando tem o surdo e acha que não se comunica, que não pensa, que não sabe as suas próprias ações. A minha ter eficiência está na minha liberdade de imaginar, pensar, entender e compreender a minha realidade no momento atual que eu vivo. Eu só consegui sair do sofrimento graças ao meu pai, porque ele é psicólogo e neurocientista. Se não tivesse essa profissão dele, é provável que eu tenha nascido uma criança complicada. Por isso que a deficiência é um consciente que eu adquiri ao longo de todo o meu entendimento de todo deficiente. E eu descobri a deficiência está na sua mente. E que você quer pensar, você vai conseguir. Se eu pensar que a minha tem para me pensar que está aqui na live falando com você, eu não estaria aqui, Tiago. Eu estaria aqui no meu quarto, ficando no celular. E penso que eu tenho um privilégio de mostrar às pessoas que elas estão pertencentes. Então, É isso aí, meu filho, é transformar a fraqueza em força. Isso é extremamente bíblico e cristão, né? Porque a pensa, Bíblia diz que quando nós estamos fracos, é aí que nós somos fortes, né? Porque quando estamos fracos, a nossa dependência de Deus aumenta. e Então, a presença de Deus em nós faz com que a gente supere obstáculos intransponíveis aos olhos humanos. E aí, o que você está fazendo? Você está encarando as suas dificuldades com coragem, porque todo mundo tem dificuldade. Talvez a pessoa que está nos ouvindo agora não tenha dificuldade auditiva como você e a minha esposa têm, mas tem dificuldades que é a realidade social, né? Talvez a dificuldade dessa pessoa que está nos ouvindo seja a sua falta de fé, talvez seja a perda de um parente, né, para o Covid-19. Então, dificuldades todos temos, não existe dificuldades maiores ou menores.
Quem transforma as dificuldades em maiores ou menores somos nós mesmos. Então, todos temos dificuldade, até mesmo as pessoas ricas, né, abastadas financeiramente, elas também têm suas dificuldades. Quantas pessoas que têm poder aquisitivo, né, estão sofrendo de depressão, de síndrome do pânico, né, e tantas outras patologias psicológicas e psiquiátricas. Então, a vida é dificuldade, mas a vida também é vencer as dificuldades, é encarar as dificuldades. Agora, Alex Júnior, eu queria ouvir um pouquinho o seu pai, porque nós já ouvimos você, né, que é o portador da eficiência, né, falando como foi para você a superação disso. Agora eu queria ouvir do seu pai também, porque tem muita gente que está nos ouvindo que é pai e mãe de pessoas que tem alguma eficiência física. E eu queria ouvir da parte dele, e talvez até da sua mãe, se ela estiver aí próximo, ouvir deles como é que foi isso na visão deles, como é que foi esse processo, como é que foi essa evolução, né? Boa noite, Tiago. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, meu povo. Vocês sejam todos muito bem-vindos aqui, né? E o que você está colocando, Tiago, na realidade, ninguém espera ter um filho deficiente. Não é expectativa de nenhum pai, de nenhuma mãe que isso ocorra. E quando ocorre, né, isso mexe com o universo do casal. Muitos casais, inclusive, eles não suportam essa dor e acaba havendo o rompimento, a separação, e, por vezes, essa tarefa, né, fica para a figura feminina. Na nossa sociedade, é muito comum ver o homem se afastando do problema, né, e a mulher ficando sobrecarregada e tendo que fazer a criação agora sozinha, ok? Até na questão de prover meios financeiros, inclusive. Nós temos uma sociedade, como o Alex colocou, que a época do nascimento dele ainda era muito excludente. Quer dizer, nós temos a Morisa, que tem talvez a idade da tua esposa, tem 35 anos, que também é deficiente auditiva, como irmão, perda severa, e o Alex é o nosso caçula, que também veio com a perda severa, bilateral. Então, o Alex ele não ouve a voz humana, tal qual a irmã também. Eles já nasceram assim, né? Então, quando chegou até nós o problema, o nosso mundo caiu da irmã. O Alex, nós já tínhamos a expectativa de talvez acontecer com ele também. Ficamos mais atentos para poder agir mais rápido. A filha mais velha, nós levamos cerca de 2 anos por causa dos médicos, para identificar. O Alex, nós identificamos em 6 meses. Então, o treinamento do Alex foi mais rápido, 1 ano e meio, e isso na deficiência auditiva faz toda a diferença. Faz toda a diferença porque, na realidade, é questão de estimulação, ok? E pai e mãe, eles têm que estar unidos, a família tem que estar unida para o trato dessas questões, porque não é fácil você agora lidar com o luto, que é a perda agora daquela ideia de um filho saudável, dentro do conceito de normalidade, diante agora de uma situação que é uma deficiência, seja isso visual, auditiva, né? Seja isso motora, neurológica, né? Nós temos o pessoal das síndromes, como o Down, como o autismo. Então, todos esses pais sofrem muito, Tiago. É muita dor na alma dos pais que passam por isso. E só a misericórdia de Deus, só Deus. A minha esposa, né? Ela foi uma leoa, literalmente, para poder lidar com a primeira filha e com o Alex Júnior, já que eu estava na rua caçando recursos econômicos, financeiros, para poder dar suporte aos tratamentos que são muito caros. A nossa sociedade não tem estrutura para poder lidar com os deficientes, ok? E agora os pais têm que se virar, literalmente se virar. É condução, é comida, é curso, é professor, é toda uma estrutura de suporte, de apoio. E nós não nos furtamos a fazer o que era necessário. Deus foi misericordioso, deu um espaço de 14 anos de um para o outro, e nós pudemos respirar na chegada do Alex. E o Alex ele veio com um potencial, né, de romper, de romper. A irmã tem esse perfil, e o Alex ele foi empurrado literalmente da montanha. Depois até tu pergunta para ele do salto dele de asa delta.
Alex, ele foi empurrado literalmente da montanha para poder voar, até porque ele vai ser, né, a pessoa que vai conduzir um lar, não é isso? Diretamente, com a responsabilidade de conduzir um lar. Então, ele foi preparado, né, como ele falou, nesse conceito da deficiência humana, a gente foi preparando ele para romper com os limites, processos de superação. Né? Então, todo o trabalho educacional do Alex, ele foi voltado para isso. Então, muito apoio, muito suporte, muito acompanhamento. Né? Ele teve o privilégio de eu estar numa fase da minha vida muito mais estabilizada do que a irmã, não é isso? Profissionalmente, nós já estávamos estabelecidos, então isso ajudou bastante, porque não só tínhamos tempo, como tínhamos o recurso para poder investir nas frentes que se faziam necessárias. E lidar com o deficiente, né, de qualquer nível não é fácil. Eles vivem o ressentimento, vivem o rancor, vivem a mágoa da deficiência diante agora do pai, da mãe, como se de alguma maneira eles fossem responsáveis pelo problema e que não são. Eles são tão vítimas quanto os seus filhos daquilo que está diante deles. Só que a gente tem dois caminhos. Ou você mete a cabeça no buraco, não é isso? Ou você tira a cabeça do buraco e passa a resolver o problema. A minha característica, até por formação, por ter sido militar, guerrilheiro, eu sou um cara de impacto, né? De pronto a reação. Então, o problema veio para a minha mão, eu já parti para cima para começar a resolver. Eu fui buscar os melhores profissionais que existiam, que ainda existem, que na área auditiva aqui no Rio de Janeiro é a Crifal, ok? E a Valderez, né, Gomes, que é a maior referência a nível nacional na área da fonoaudiologia, ela implantou o conceito da oralidade. O Alex foi oralizado, ok? Nós temos os Libras, né, os librianos, e os oralizados, como a Jaqueline. Jaqueline também é oralizada. Então, ele foi oralizado. A técnica foi colocar fonema a fonema, sem nunca ter ouvido, palavra a palavra, sem nunca ter ouvido, frase a frase, sem nunca ter ouvido, e texto a texto, sem nunca ter ouvido. Uma particularidade do Alex é que nós investimos muito em filmes, porque eles leem, né? Então o vocabulário dele é muito rico, e o Alex leu mais de 1000 gibis, mais de 1000 gibis. Ele leu. O Alex tem de leitura algo em torno aí de mais de 3.000 livros lidos, porque cada filme é um livro. E aí ele assistiu o filme lendo aquilo que estava ali. Então, isso abriu muito a mente dele, né? A questão das séries, quer dizer, ele pegou um período onde nós já tínhamos muitas produções, né, cinematográficas interessantes, então, que permitiam, né, ele se autoconfrontar e confrontar o mundo, diante até do que ele estava vivendo, as situações de bullying, de constrangimento, né? A irmã passou por isso também, creio que Jaqueline também, tá certo? Então, todos eles passam por isso. E quando eles passam, os seus pais passam juntos, né? Nós sentimos a mesma dor e com uma intensidade de não poder proteger tanto, porque senão eles não se desenvolvem, não ocupam o seu espaço no mundo. Compreendeu? Ok? Está bem Isso explicado? aí é fundamental, o apoio da família, né? Os pais da Jaqueline também foram verdadeiros leões, né? É, mesmo sem os recursos, o conhecimento, eles fizeram tudo que estava ao alcance deles, procurando, se informando, e Jaqueline, ela conseguiu ser inclusa em programas, né, públicos, né? Na época dela já existia esse tipo de serviço público na educação, na oralização do deficiente auditivo, né? Então, ela foi muito ajudada. Mas eu percebo, porque assim, quando eu conheci a Jaqueline, ela, ela não tinha nem 10% do desenvolvimento que ela tem hoje, né? A Jaqueline ela foi criada de uma forma muito reclusa, coisa que o Alex não teve, porque você, como uma pessoa é, 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 pública, né, como um profissional da saúde, você tinha e tem um esclarecimento muito maior do que os meus sogros tiveram, né? E quando eu comecei a namorar a Jaqueline começou a conhecer o mundo.
E eu também comecei a conviver com muitas pessoas que faziam parte do convívio, do círculo social da Jaqueline, que também sofriam do mesmo dilema, né? Então eu convivi muito com pessoas do universo da deficiência auditiva. Mas o que eu observo é que não só os deficientes auditivos, mas como os detentores de outros tipos de deficiência, eles possuem uma revolta, uma raiva de tudo e de todos constantes, né? É uma revolta, é uma raiva. E eu queria saber de você, que é profissional da neurociência, da PNL, da psicologia, o que fazer para tirar essa raiva, transformar essa raiva constante de tudo e de todos em motivação, né? Como é que se trabalha isso, doutor Alex? É isso aí. Explica para ele, Alex. Porque não é Não, 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 profissional, não. pai. Não, você explica. Porque não é Explica. profissional. Sim, eu sou um profissional, mas Então, você. fala, Mas tem que você. aparecer. Não, mas aí o que que acontece? Faz o seguinte: o Alex Júnior fala um pouco da visão dele e após, o doutor Alex também vai falar. Eu quero ouvir as duas versões. É importante a gente ouvir os dois lados da moeda. Então, você, Júnior, começa falando como é que você venceu isso, como é que você lida com essa revolta, né? Que de vez em quando vem com força total. Caraca, minha fazia parte. Vamos lá. Primeiro, essa revolta, eu fazia parte. Eu era uma pessoa violenta. As pessoas que faziam bullying comigo, eu meio que descobri meio de violentar elas também, com as próprias mãos. É por isso que, quando criança, se não tiver a ajuda dos pais, junto com a escola, ela tende a crescer violentamente por causa das críticas que foi que as pessoas faziam. Agora, como que eu consegui crescer sem ser um marginal na sociedade? É simples. Meu pai pegou a vara e bateu em mim. O seu pai foi bíblico, né? Corrige o filho com a vara. Não foi assim, não. Ele não apanhou, não, cara. Apanhou, não. Isso aí já está querendo tirar onda. Apanhou, não. Apanhou, não. Vamos dizer que não apanhou, apanhou uma vez. Apanhou uma vez só. Tiago de palavras que quero dizer que foi a partir das palavras duras que meu pai falou para mim. Porque ele disse a realidade do mundo, que o mundo não queria paz. E eu não podia ouvir palavras doces. Porque palavras doces não vão te educar para nada, entendeu? Eu acredito, Alex, que tanto você quanto a Jaqueline tiveram um artifício que muitas pessoas não têm, que é a religião, que é a fé, né? A religião é fundamental, né, doutor Alex? Também, né, nesse processo, né? Com certeza. E aí, o que acontece, né? Muito cedo, eu coloquei com o Alex o seguinte, né? Que a vida não poupa ninguém. Ele não seria poupado. Não seria poupado. Então, o fato dele chegar, né? E dizer para mim que é frágil, né? E que é sensível, e isso e aquilo outro, dizer, cara, isso não vai pagar tuas contas, não vai abrir as portas, não vai resolver o teu problema daqui para frente. Então, você precisa dar o teu jeito, né? E dar o teu jeito significa elaborar aquilo que está acontecendo internamente, que não é fácil. As nossas conversas, em média, né? Leva quanto tempo de conversa? Quantas horas a gente conversa? Quanto tempo? 24 horas, pai. 24 horas é ótimo. Não, nunca chegou a 24, mas já chegou às 4 horas, já chegou eu partindo para cima. E aí, ó, qual é a parte que você não entendeu? Eu repetia de novo, e senta aí, você me escuta, até acalmar a situação com entendimento. Porque, na realidade, quando você muda o pensamento,
você muda o sentimento e você vai mudar o comportamento. Aí você vai mudar. Então, ele foi muito treinado para poder usar a cabeça, né? Usar a cabeça. Apesar de estar com o topetezinho bonitinho aí, mas dentro lá tem um cérebro que foi É o trabalhado. músculo mais poderoso, né? Mais potente do corpo humano, né? É isso aí. E aí o que acontece? Né? A vontade, né, é de partir para cima destruindo. Mas quando você parte para cima destruindo, você tem dois problemas. Primeiro, você agora vai ter que dar conta do que você destruiu. Segundo, você vai ter que reconstruir o que você destruiu. Então você vai ter um trabalho imenso. Não é inteligente, ok? Então eu trabalhei muitos conceitos de inteligência emocional com o Alex, né? E quando ele começou a entender a parte espiritual do conceito de Deus, de entender que existe Deus dentro desse processo e que, na realidade, Deus é bom. Apesar de nós estarmos atravessando, que estamos atravessando, inclusive nesse período Covid-19, né? Você está de pé, tua casa está de pé, nós estamos de pé, a nossa casa está de pé, nós estamos aqui enfrentando esse momento, esses desafios, e algo semelhante, guardado as proporções, acontece, né, na cabeça de todos aqueles que recebem um filho com deficiência. Você olha para o futuro e você não sabe o que vai acontecer. A grande verdade é essa, quer dizer, vai crescer bem, não vai crescer bem, vai se socializar, não vai socializar, vai conseguir um trabalho, não vai conseguir um trabalho, vai conseguir namorar, né, como Jaqueline, né, casou com um bonitão que é você, não é isso? Você é um cara muito bonito, não é isso? Então ela foi privilegiada, né, ter casado com você, não é isso? Um privilégio, né, Jaqueline? Esse bonitão aí. E aí é o caso do Alex Júnior, ok? Né? Que é galã, né? Um galã hoje. Mas ó, o Alex veio com o dente torto, fizemos um trabalho violento na dentição dele. O Alex veio com a coluna torta, com 80 graus de coluna torta. A coluna dele hoje é perfeita. Foi feito todo o trabalho de recuperação da coluna. Massa muscular, quer dizer, o Alex, né, antes do Covid, era o Capitão América, grandão, fortão, não é isso? Dentro do processo. Então, foi feito todo um trabalho de melhoria de potencialidade na parte intelectual, foi investido na parte filosófica, né, para ele poder entender quem ele era, quem era o outro, quem era o mundo, quer dizer, ele reagir diante das situações, não só com o ato da violência, mas principalmente com a questão da superação. Até aquela situação do futebol, Alex. Conta a situação do futebol. O futebol é muito interessante, Thiago, essa história. Está até no livro. A situação do futebol é algo mais fantástico. Quanto antes eu fazia futebol, mas eu descobri que meus amigos não queriam mais fazer futebol e queriam aprender a jogar posição. Aí eu era o único no futebol. Aí eu falei para minha mãe que eu queria aprender também a jogar bola. Aí eu fui. Quando eu comecei a jogar bola, Tiago, eu caía mais que Neymar. As pessoas me corriam por último, por último. Mas não era por causa da minha deficiência, não. Mas na cabeça dela era assim, que a deficiência não faz a pessoa jogar bem. E sabe o que aconteceu? Eu ia para a escola de futebol terça e quinta para treinar lá. Só que segunda, quarta e sexta eu treinava aqui em casa. Ou seja, todo dia. Só final de semana que eu tive o privilégio de poder descansar bem. Então, eu treinei arduamente por 2 anos. Sabe o que é treinar arduamente para ser reconhecido? Só para ter reconhecimento do outro. Foi isso que eu fiz. Mas, acima de tudo, eu reconheci a mim mesmo. Porque foi a minha primeira conquista que eu fiz por meritocracia, por mérito próprio, por esforço. Eu não tive ajuda de ninguém. Eu tive ajuda do meu pai me motivando a querer continuar jogando bola. E ele estava lá na quadra vendo que meus amigos faziam bullying comigo. Mas ele não interferia, porque era eu que devia ser homem e aguentar aquela pressão. Resultado,
naquela época, eu consegui ser melhor que o Cristiano Ronaldo. Primeiro lugar. E eu sempre fui Corinthians. Porque isso lá para entender. Não importa a sua deficiência. Importa que você pense a tela. E o quanto você treina para alguma coisa. É, claro, com a oração diária de todos os dias. Porque sem esforço, Deus não te ajuda. É por isso que eu me esforcei todos os dias para conseguir ser o primeiro a ser conhecido. E valeu a pena. E isso não, enfim, eu tenho 22 anos. Eu vou fazer 23 agora, sexta-feira, se Deus quiser. E isso me mostra que as conquistas que ainda não viram para mim, vai vir, sabe por quê? Porque eu vou treinar sem parar. Porque se eu ficar parado, eu não vou conseguir nada. E não é para aquele que tem deficiência, é para você, para meu pai, para todo mundo. Deficiência que é um mero detalhe. Entendeu? Existe, existe uma máxima no militarismo que diz que não leva à perfeição, né? Na verdade, o nosso maior adversário não está do lado de fora, né? O nosso maior adversário somos nós mesmos. Então, a maior luta que nós temos é contra nós mesmos, e isso independe das pessoas e das dificuldades que elas tenham. O maior inimigo, o maior adversário que nós temos é a nós mesmos, né? Então, antes de você querer provar alguma coisa para o mundo, você tem que provar para você mesmo, né? Então, mais uma vez, ratificando o que nós estamos falando ao longo dessa live, é que todos têm deficiências, né? Sim. Alguns têm deficiências físicas, outros têm deficiências psicológicas, outros têm deficiências de caráter sociocultural, né? Enfim, todos nós temos deficiência, mas também nós temos qualidades, potencialidades. E o que você deixou muito claro no seu livro, Alex, foi essa mudança de mentalidade, foi essa virada em transformar dificuldades, em transformar medos, transformar fobias, transformar coisas ruins em coisas boas, porque as dificuldades são elas que nos preparam, são os nossos maiores professores. É verdade? As dificuldades são os nossos maiores professores. Então, quando a gente começa a enxergar as nossas dificuldades com gratidão, caramba, eu cheguei até aqui hoje porque aquela dificuldade me forjou, me preparou, me tornou uma pessoa mais forte, né? Eu consegui vencer a minha dificuldade. Então a gente, em vez de olhar para as nossas dificuldades da vida como fantasmas do passado, né? Que nos amedrontam de vez em quando, nós temos que olhar para as dificuldades da nossa vida com gratidão, com reverência, porque elas nos dão algo que dinheiro no mundo nenhum pode comprar, que é a experiência, né? Que é a transcendência. Com Eu estou certeza. vendo aqui, só para o pessoal que está nos ouvindo agora, o seu Ó, livro tem 9 capítulos, né? Tirando aqui prefácio, prólogo e as considerações finais. No capítulo 1, o título é O Tal Mundo Silencioso, onde você conta a sua história, né? É o que você já fez aqui no início da live. Você deu uma pincelada na sua história, o seu pai também deu uma pincelada
na sua história, do desafio que foi para eles, né? O capítulo 2, o título é A Incansável Educação. Também nós já falamos aqui, né, da sua educação, dos desafios, né, dos profissionais de excelência e de referência que fizeram parte do teu processo educacional. No capítulo 3, o título é Entendendo as Pessoas, né? É quando você entende que o ser humano ele não faz o mal deliberadamente, né? Muitas das Exatamente. vezes as pessoas fazem o mal porque elas não souberam lidar com os seus problemas, né? Elas não souberam transformar a sua raiva, a sua dor em motivação, como você, como a Jaqueline, né, conseguiram transformar isso. No capítulo 5, o título é Potencial Adormecido, né? Você também já deu uma pincelada sobre esse assunto. Capítulo 6, Nem tudo é o que parece ser, né? No capítulo 7, você fala do o medo corajoso, né? Ter medo não significa ser covarde, né? Muito interessante esse capítulo. No capítulo 8, você fala sobre a intrigante resiliência. E no capítulo 9, por fim, você fala sobre a Ave preta nobreza da da vitória. vitória, onde está inserido esse exemplo do futebol que você acabou de nos dar. Mas eu quero que você fale sobre um tema que me chama muita atenção. Capítulo 7, o medo corajoso. O que é o medo corajoso? Fala comigo e para quem está nos ouvindo e para quem vai nos ouvir na gravação. O que é o medo corajoso? Primeiramente, como o Tiago já falou, o medo não quer ser compacto. Imagine, o cão está em casa, você coloca a mão no vulcão, certo? Mas você não coloca a mão no fogo, você afasta, porque você sabe que pode se queimar. Ok, é que fica na fita. E para as pessoas que também pintam. Mas, se eu colocar a mão no fogo, nesse momento, quando eu coloquei a mão no fogo, eu estou equilibrando meu medo para poder conseguir conversar com você da melhor maneira possível. Ei, se eu colocar a mão no fogo e me queimar, eu vou ficar agitado, angustiado, nervoso, agitado, não sei o que falar. Mas se eu me afastar, se eu não me propor a adversidade, a se enfrentar um pouco, Tiago, eu não estaria aqui, eu estaria fugindo. Por isso é que ter um medo corajoso. Você tem que usar o medo para, como se fala, absorver dele a coragem. Você, numa entrevista, você tem medo de como pode sair bem. Mas você está lá, você está aplicando medo corajoso. Todos nós temos medo, é involuntário. Mas todos nós também temos cérebro, o que é voluntário. Por isso que devemos dominar todas as nossas emoções. E não é uma tarefa fácil, Tiago, não é? Eu conheço pessoas que não consigam dominar uma emoção.
Eu desconheço pessoas que não sabem dominar a emoção da fúria, da alegria. Alegria demais nunca se chega a pau, não. Alegria demais também pode trazer algumas consequências. Se você não prestar atenção, e mete o coração é um freio. Um freio para você saber onde que está o seu limite. Diante do limite é suficiente aqui, e você consegue ver que tem como ir para cá, tem que precificar, então vai. Mas se você vê algo que te impede de chegar aqui, então você está com medo. Você está com medo de jogar um potencial da sua própria meritocracia que está oculta dentro de si mesmo. Deus, nós criamos a imagem e a semelhança dele. Rapaz, que Deus somos nós. Caraca, isso é o suficiente para sermos seres humanos poderosos. Porque nada pode nos dominar, somente Deus. Nem o diabo pode nos atacar, somente Deus. Mas sabe que nos ataca? Nós mesmos. A gente é vulnerável aos nossos próprios pensamentos. Por quê? Porque somos falhos e imperfeitos. Nós não nascemos prontos para a vida. A vida que nós torna prontos. É por isso, Tiago, que o medo corajoso foi uma ideia. É provável que as pessoas pensem diferente, mas pensar diferente é bom. Mostra que a gente não está morto. Porque se pensamos iguais, então me explica. Como que a vida faria sentido? É por isso que tentamos encontrar uma construção, uma união. Que como eu e você podemos nos unir para alcançarmos melhores potencialidades para a sociedade. Por que isso? O que está fazendo agora é um exemplo. Você está fazendo a live junto com a sua esposa que está perdendo a deficiência, comigo que está perdendo a mesma deficiência. Nós estamos aflorando a nossa potencialidade de mostrar às pessoas que não tem motivo para ficar parado. Porque nossas deficiências são meios, não fins, mas meios que nos levam a alcançar os melhores fins para as nossas histórias. Entendeu, Tiago? É isso. Amém, meu filho, amém. Olha, que aula, hein, pessoal? Que aula do que é ser humano, né? E o exemplo do Alex, ele é uma referência para todos nós, né? De superação, de mudança de mentalidade, de resiliência, né? De inteligência emocional, de força, de fé, de coragem, né? De medo, de acertos e erros, porque a gente nem sempre acerta, né, doutor Alex? No meio da caminhada a gente comete erros, né? Mas que os erros são necessários para nos ensinar e nos colocar no caminho certo. Porque se não existisse erro, a gente ia continuar no erro, né? Fazendo a coisa errada. É verdade, doutora? E, inclusive, isso é algo que a gente trabalha bastante, né, nessa relação com ele, né, estabelecendo esses parâmetros, porque, de maneira efetiva,
O que nós temos que ter, Tiago, é o conceito do dano, né? Nós temos que entender duas coisas. Ou eu estou me danando, ou eu estou danando os outros. Ou todos estamos nos danando, que aí é o terceiro, que aí a coisa agarrou para todo mundo. Então, de maneira efetiva, né, o que nós precisamos desenvolver é toda uma capacidade de gerir quem nós somos, com todas as limitações que nós temos, ok? E buscando potencializar. Ele falou sobre isso, né? É algo que a gente trabalha bastante, esse conceito de potencializar as habilidades, quer dizer, identificar o que você tem para você poder usar. Então, no caso do futebol, né, ele tinha dificuldade, ok? Então, ele foi trabalhar as pernas dele, foi trabalhar a visão dele, foi trabalhar a posição dele dentro da quadra, para ele poder agora se transformar na melhor opção que ele poderia ser em relação àquilo que ele queria se transformar. Algo semelhante aconteceu na faculdade. Né? Quando nós vamos discutir sobre a faculdade, a gente optou pela Veiga de Almeida, que é uma faculdade aqui no Rio de Janeiro, né? Só abaixo da PUC, no nível particular. Então, temos a PUC, a RJ, e a PUC, porque ele não gostou da PUC. Ele não gostou do ambiente da PUC e falou: não, eu vou para a Veiga. Foi para a Veiga de Almeida, e na Veiga ele surpreendeu o pessoal lá, porque ele ficou entre o primeiro e o segundo colocado do curso de administração. Inclusive nas matérias, né, ligadas ao curso de engenharia. Inclusive, engenharia foi o primeiro colocado. Ele é o primeiro colocado em engenharia. Agora é importante, vou até perguntar para ele experiência dele na faculdade, que vale a pena o pessoal que vai ouvir, como você aprendia para ter os resultados que você teve na faculdade. Boa, boa. A minha faculdade foi o primeiro lugar onde eu consegui impor a minha mentalidade à prova. Porque todo o meu ensino médio fundamental foi de feira. Não era fita real, era brincadeira de criança. Então não podia absorver uma capacidade que eu tenho agora, graças à faculdade. Como você sabe, a faculdade foi, creio, que o primeiro e segundo aluno junto da minha turma, de toda a história, na parte da Tijuca. Os professores tinham conhecimento da minha deficiência no primeiro período. No segundo ou oitavo, que é o último, ninguém me conhecia mais. Porque os professores montam. Os professores montam. Então, a fita também monta. A fita não é a mesma. Então, como que um surdo como eu conseguiu me tornar entre primeiros colocados no curso de administração, principalmente na matéria de engenharia, que todo mundo tem papel, pesquisa operacional. E para tu ter uma noção, a turma inteira era composta por engenheiros. E pela minha turma de administração, todos os engenheiros foram aprovados. Na minha turma de administração, que eram 30 alunos, somente 3, incluído eu, fomos aprovados. Por quê? A questão é, não importa se você é normal. Importa é que preço você quer pagar. Eu tinha uma credibilidade, uma dignidade. Eu tinha minha meritocracia. Eu tive que sacrificar a necessidade do conforto presente. Eu tive que sacrificar a necessidade de ser querido por todos meus amigos da faculdade para sair, para completar fora. Eu tive que sacrificar tudo. O único objetivo me dar bem na minha vida acadêmica. Resultado final. A minha média
na matéria que engenharia foi isso. Poderia ter sido melhor que isso foi porque na minha esforço é insuficiente, porque eu sei que eu teria conseguido ter. Mas sabe o que me prejudicou? A autossabotagem. Não é só acontece, mas a autossabotagem também acontece com deficientes. Mas no meu caso, eu tive que mostrar a mim mesmo, mais uma vez, que eu consigo, que antes da que tempere que a vida nos oferece. E detalhe, o professor de engenharia não tinha a mesma leitura labial que você tem, Tiago. Você sabe como ele falava? Ó, oi, tudo bem? Como você tá? É. Ele falava assim, Tiago. Como você acha que eu consegui Cara, entender? Como você acha? Eu não entendi nada, nada. Agora, e fez eu pegar minha cabeça e mergulhar no buraco e chorar. O que eu vou ganhar em troca? Vou ganhar nada. Então, é melhor eu fazer alguma coisa. Porque, claro, tem alguma solução para isso. Então, o que eu fiz? Eu conversei com um amigo que é da turma de engenharia, que eu vi que ele era inteligente. E eu tive humildade de pedir ajuda para esse cara, para ele me passar as dicas que ele pega na internet. Porque, graças a Deus, eu nasci na era da tecnologia. E eu usei meu computador a meu favor para eu conseguir entender a matéria. Então, eu consegui passar nessa turma já estudante para o computador. Mentira, o professor me ensinou nada. E era uma matéria difícil mesmo. E em consequência disso, eu ganhei a admiração dos alunos de engenharia, do professor e de mim mesmo. Porque além disso, eu tenho que reconhecer meu valor e meu mérito. Eu posso fracassar, eu posso relaxar, mas eu sinto que eu sou capaz de me esforçar. E não tem limite para quem se esforça. Isso é um limite. Não, e aí, olha só, eu quero que ele fale do voo da Asa Delta, Tiago, para você fazer agora uma interface desses dois. Só fala da Asa Delta. Tá. Meu pai é um cara muito rigoroso. Eu não queria voar de asa delta, mas ele me empurrou para voar. Cheguei na ponte, que é onde que você fica com a asa mata. mas Para você. o Oi? Alex, o seu pai não foi PQD, o seu pai foi infante. O paraquedista da Força Aérea também, rapaz. Tu não tem noção, guerrilheiro, é. Faca na caveira, faca na caveira. Ah! Faca na cabeça. Então, meu pai me botou lá. Ele literalmente pegou de pé e me empurrou. Aí eu fui lá. Caramba! E eu pensava que meu medo me impediria de ver uma coisa maravilhosa. As paisagens, o mar azul, o céu. Você estava literalmente voando. Você estava aproveitando a essência de como é viver a vida. E outro detalhe, meu pai que já foi paraquedista da Força Aérea, e agora estou com vontade, sabe do quê?
pular de paraquedas. E outro Agora, mito. Aí agora vamos falar também que sentir a emoção, a sensação de vitória. Entendeu? sim, é um marco, né? Interessante, E a Tiago. metáfora é perfeita, né, doutor Alex? É aquela Esse metáfora da águia mãe jogando a águia filhote do ninho para aprender a voar, né? literalmente foi um É o ritual. gatilho mental, né? Não, foi um ritual e ele, inclusive, quando chegou lá em cima, ele me perguntou, pai, eu tenho que saltar? Eu falei, tem, você tem que saltar, você tem que saltar. Nós estamos aqui em cima, você só sai voando. Daqui você só sai voando. Compreendeu? E aí ele foi se equipar, me olhando, olhando para a mãe já tinha saltado, e eu só saltei em agosto de Deus, depois dele, que ele saltou justamente no período de julho, ele saltou antes de mim, né? Saltou a mãe, depois saltou ele, ok? Eu fui o último a saltar, só a misericórdia. E aí, o que aconteceu? Quando ele voou e chegou, ele falou para mim, pai, eu pensei que ia morrer. Eu falei, pensar que vai morrer não mata, mas não fazer mata os sonhos. Compreendeu? Então, na Aborta, realidade, aborta. você acaba matando teus sonhos porque você vai lá e não faz pelo medo. Então, na realidade, ele foi sempre impulsionado a romper. Então, exemplo, né? Tinha que comprar alguma coisa. Ah, pai, pede para mim. Eu falei, não, então tu vai ficar com fome, cara. Tu vai lá e fala, tu vai ficar com fome. Compreendeu? Então, na realidade, nós fomos empurrando ele, né, para ele ir arrebentando com as dificuldades, com as superações e passando por cima. Então, se estava com fome, tinha que ir lá e pegar, tinha que falar, tinha que resolver. Você compreendeu? Então, está com problema, resolve o teu problema. A gente acompanhando, monitorando, mas empurrando para fazer. Um dos grandes erros dos pais de crianças especiais é a superproteção. Então, ele não desenvolve o potencial, ele não desenvolve a habilidade, ele não desenvolve a capacidade dele relacional, dele vencer a situação, porque estão colocando limites nele. Né? E o Alex, né, apesar de ter o meu nome, o nome do Alex real seria Carneiro Leão, por causa da mãe. Então, ao mesmo tempo que ele tem a doçura, ele tem. Como é que você faz? Sério, pai. Faz o pessoal ver. Então, de que maneira, Faz o pessoal ver. Alex, vamos fazer Isso. Ah! Isso é altamente terapêutico, Thiago. Valeu. Isso, Jaqueline. Isso é altamente terapêutico, gente, ok? Tem que deixar sair do estômago, lá do ventre. Então, nós fomos trabalhando o Alex para isso, para botar para fora, cara. Tem que botar para fora. Porque quando você põe para fora, né, você tem condição agora de fazer e de vencer. Inclusive, ele teve uma passagem até na Savala Imóveis. A Savala é a segunda empresa do segmento imobiliário, e o Alex teve um desenvolvimento absurdo lá. Inclusive, ele, né, se formou em corretagem, corretor de imóveis, além de administrador, essa coisa toda. E lá na Savala, ele participou de um treinamento que eu realizei, que era nessa parte de desenvolver a capacidade de liderança, de romper. Então, na realidade, o que a gente precisa entender é o seguinte: todos nós temos capacidade, Tiago, para fazer muito mais. A capacidade mental nossa, em média, a gente usa de 2% a 3%. Você que é um cara muito inteligente, você usa 3%. Eu estou entre 2% e 3%. Então, essa é a nossa capacidade, 2% a 3%. Ok? O cara que é top do top, ele chega a uns 5%. E o cara que é gênio chega a 10%. Então, você imagina quanto a gente desperdiça da nossa capacidade por causa das crenças limitantes. Da gente dizer que não vai dar, que não vai dar, que não vai dar, que não vai dar. Não vai dar por quê? Porque você está dizendo que não vai dar? Então, na realidade, né, quando eu chego para ele e digo, Alex, vai dar. Mas, pai, como? Eu falei, vai dar, meu irmão, vai dar. Vamos fazer. Então, é dessa maneira que a gente vai lá e reage. Né? Nós temos que ser proativos. Fala um pouco da proatividade, né? De como ser proativo, como reagir às situações. Como é que você lida diante das situações para poder reagir, para poder fazer, e o que o teu corpo quer fazer. O crossfit, pronto. CrossFit. Por que você foi fazer CrossFit? Caraca, que vai ficar a noite inteira aqui, né? Então, né, meu pai, ele não consegue me
deixar ficar parado. Por isso que ele me coloca numa liderança de mim mesmo, para eu ser proativo nas situações. Porque ele sabe que o mundo não vai ser favorável para mim, pela minha deficiência, porque que penso, ele sabe disso. Então, primeiramente, ele me colocou no CrossFit. Na verdade, fui eu que pedi para ele me colocar. Porque eu fiz um CrossFit de uma maneira de me descarregar a adrenalina que eu, que eu consigo completar todo o treinamento de um dia. Então, sim, eu estou preparado para a vida. Mas, se eu for chopeco e não chopeco é o meu limite, porque a arrogância não pode ajudar a pensar nada. É por isso que o CrossFit me dá um choque de realidade, porque não é sempre que a pessoa consegue terminar o treinamento. É difícil, é doloroso, mas a vida é pior ainda. Então, o que meu pai faz? Ai, caraca, ó, ele me coloca um cronograma de rotina diária para eu fazer. O ruim é que eu dificilmente consigo cumprir esse cronograma. Aí sabe o que me acontece? Estresse, desgaste. Meu pai que desgaste é muito comigo. Imagina se ele me largasse. Aí eu não conseguiria fazer nada. É por isso que todo dia eu tento, pelo menos cumprir o cronograma estabelecido por ele. Porque eu sei que meu pai, que é um cara top, de top, consultor, empresário, psicólogo, um monte de coisa, o currículo dele é maior que milhares de pessoas. Se ele sabe, então quem sou eu para negar? Porque meu pai falou que eu me sairia bem nutrição. E eu me saí. Meu pai me falou que eu me sairia bem na faculdade. E eu me saí. Ele tá falando que eu vou me sair bem em várias outras coisas na vida. Então eu vou acreditar nisso. Por quê? Porque tanto meu pai quanto Deus sabe que é melhor para mim. Eu sempre fui uma criança que pensa muito no futuro. Eu ainda penso, mas eu estou a cada dia descobrindo que eu tenho que viver o momento presente. Não podemos perder por algo que não existe. Temos que ser gratos pela nossa vida atual, pelo presente. Afinal, esse é o nome presente, a gente ganhou. O presente é uma tática dada por Deus para aproveitar os nossos entes queridos. Então, Tiago, todo meu relacionamento com a proatividade foi para que, não importa a minha deficiência ou a sua, importa é que você não pode ficar parado no mesmo lugar. Porque se É, ficar parado, não vai levar nada, entendeu? existe uma outra máxima que também vem do militarismo, né, que diz que se você não puder correr, ande. Se não puder andar, se arraste. Se não puder se arrastar, vá rolando, mas nunca pare de avançar, né? A proatividade, ela tem a ver com você não esperar ser solicitado. Tem a ver com você se antecipar, com você não esperar ser requisitado, mas mostrar a proatividade em trabalhar, em fazer alguma coisa. Você falou que no CrossFit, muitas das vezes,
você não consegue, né? Você e tantas outras pessoas não conseguem terminar a série, né? Mas isso é uma metáfora da vida, porque a gente não tem certeza se a gente vai ter força para terminar, mas no mínimo a gente tem que tentar, tem que fazer até aonde der. Correto, doutor Alex? Isso é proatividade, né? Mais do que isso, Tiago, olha só. E eu sou prova viva disso, já comecei isso com o Alex. Minha mãe não sabia que estava grávida. Terceiro mês, ela sofreu um choque anafilático. Meu pai socorreu, porque ela estava quebrando tudo em casa, ela foi eletrocutada. Descobri que estava grávida em 3 meses. 3 meses depois, eu fui agora, ela que levou o tombo. Caiu de uma escadaria. Nono mês, eu nasci via fórceps. Eu fui arrancado. Literalmente, eu fui arrancado, porque tinham tentado me matar 3 vezes. Imagina a situação. Do lado de fora, eu sofri 12 cirurgias. Uma vez eu fiquei em cima da cama 9 meses, engessado, sem mover a perna esquerda e a perna direita. Foram 9 meses. Deu atrofia. Antes de eu entrar para a Força Aérea, isso foi dos 14 para os 15 anos. Você imagina a minha aprendizagem. Foi uma aprendizagem de muita dor, muito sofrimento. Depois, eu quebrei o pé direito em 10 lugares. Tive que colocar 9 parafusos e 2 hastes. Na perna esquerda disseram que eu ia ficar aleijado, no pé direito disseram que eu ia ficar aleijado, e eu falei que eles não podiam dizer isso. E os caras me deram 1% de chance de voltar a andar. 1%. E aí eu disse, vocês vão fazer a parte de vocês, Deus vai fazer a dele, eu vou fazer a minha. Resultado, o primeiro que operou minha perna esquerda era coronel de aeronáutica. Quando ele me viu andando, eu tinha passado para a Força Aérea. Ele era diretor de saúde, assinou a minha entrada na Força Aérea. Você imagina a cabeça do cara. Ele disse que eu ia ficar aleijado. E agora eu estava de pé e eu iria cursar infantaria na Força Aérea, um aleijado. Olha o que Deus faz. Foi dessa maneira que eu cheguei na Força Aérea e aí virei guerreiro, virei paraquedista, treinei tropa e eu seria um aleijado. Os anos passaram e aos 37 anos agora eu quebrei o pé direito. E em 10 lugares. Tive que colocar 9 parafusos e 2 hastes. Os médicos disseram que ia ficar aleijado. Eu falei, você não pode dizer isso. Contei a história da perna esquerda. Aí eles cobriram o percentual do primeiro médico, deram 1%. Só que no pé direito, Tiago, necrosou, deu necrose, a carne apodreceu. E agora teve que cortar tudo. Saiu um parafuso de 1 centímetro para fora. E agora ele disse, Alex, se não cobrir, vai ser enxerto, se não der certo, vai ser cama hiperbárica, se não der certo, vamos ter que cortar o teu pé. Foi o dia mais difícil da minha vida. Porque agora eu estava diante de uma realidade dura que o médico não resolvia, eu não resolvia. Cheguei em casa, conversei com o divino, tá? E cheguei, chefe, pegou. O médico não resolve, eu não resolvo. Vê o que o senhor pode fazer, porque eu vou dormir. E no dia seguinte, a carne pulou, em 12 horas, Thiago, a carne pulou o parafuso de 1 centímetro. Até hoje, aqui em Campo Grande, eles querem saber como é que carne pula parafuso. Eles querem saber até como é que eu faço caminhada, como eu faço. Recentemente eu fiz com o Alex 26 km nas montanhas. Ok? E os médicos disseram que eu não posso fazer nem 2 km. E eu fiz 26 na montanha, subindo montanha. O Alex ficou surpreso, porque ele achou que o velhinho não aguentava. Ele esqueceu de quem é filho. É isso? Quando ele viu, eu já estava indo lá na frente dele. O velhinho é feito de titânio, já está com o osso todo de titânio. Tem parafuso de titânio, verdade. Sobrou 2 parafusos para baixo. Você é alguém que pode dizer assim, a dor é uma velha amiga, uma velha companheira. Não, e detalhe, se eu deixasse de fazer as coisas na minha vida porque eu senti dor, Tiago, eu não tinha feito nada. Eu não tinha me tornado a pessoa que eu me tornei, o profissional que eu não me tornei. Agora você imagina, né? A gente está falando de dor física, mas você como profissional da área mental, né? Quantas pessoas cerceiam, se auto-sabotam porque tem medo de sentir dor, porque sente dores na alma, na mente, na psique e outras sente dores espirituais. Então, se a dor, né, for um balizador para nos impedir de avançar, ninguém avança, né? Porque a vida é dor. Crescer dói, né? A gente, quando era adolescente, os ossos doíam, né, por causa do crescimento. Então, quem tem medo de sentir dor não cresce, não se desenvolve, né, doutora Alex?
Não, e tem uma coisa importante, né? A dor, ela tem duas funções. A primeira função é o processo de alerta de que algo não vai bem. O pessoal até tem o hábito, né, de ir lá andar com paracetamol, tomar uma Novalgina, tomar um Dorflex, está errado. Nós temos que sempre pesquisar a origem da dor. Não devemos debelar. O organismo tem que ter a capacidade de reagir diante da dor. Quando ela fica intensa, insuportável, aí sim nós vamos usar o medicamento. Mas o problema é que as pessoas não suportam nenhum tipo de dor. E isso é muito ruim, isso é muito complicado. Na questão agora do emocional, né, das feridas da alma, né, da cura da alma, do processo de libertação, nós temos que entender que nós temos um grande inimigo. E esse inimigo não é o diabo, não são os demônios, esse inimigo somos nós, é a nossa natureza carnal. O apóstolo Paulo fala em Romanos 7 que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, o mal que ele não queria, ele acabava fazendo. Então, ele tem uma militância entre esse carnal e esse espiritual. E eu converso isso muito com o Alex sobre essas duas naturezas, porque a nossa natureza carnal, ela nos inclina para a vitimização, para o pessimismo, para dar desculpa, para a autossabotagem, para você agora ficar mendigando aquilo que é teu por direito. Porque, de maneira efetiva, né, nós estamos aqui para viver o melhor de Deus. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Porém, nós temos que nos apresentar para isso. E aí, a quem levante, como eu, 5h30 da manhã, e vá dormir por volta da meia-noite, e a quem quer acordar às 10, 11 horas da manhã e quer dormir às 10 horas da noite. Então, observe que o tempo de envolvimento, o tempo de engajamento, o tempo de persistência, o tempo de buscar, o tempo de agora ir lá e terminar, ok? Oi? A renúncia, né? Sim, você vê os livros que você já escreveu, os livros que eu escrevi, o livro que o Alex escreveu, ele escreveu o livro na roda viva da faculdade. Ele agora está envolvido no projeto e nós estamos já trabalhando o segundo livro dele, né, para, se Deus quiser, o ano que vem ele poder lançar, que é o aprofundamento desse primeiro, porque tem muita coisa para aprofundar. Você compreendeu? Então, na realidade, nós estamos num esforço. Eu, nessa história, a gente já está indo para o nosso 7º livro, que vai chegar na tua mão aí, que é o Colapso, no Sebastião Ferreira. Já é o 7º livro que a gente já está lançando. Já estamos trabalhando mais 4. Já comecei a escrever 4, além daquela tua encomenda sobre a depressão, que aí é o 5º. Então, a gente lá está buscando tempo onde não existe tempo. Então, na realidade, a maioria das pessoas são procrastinadoras e elas desperdiçam o tempo. Não ter para si mesmo nada que possa mudar a sua realidade. E ficar dando desculpas, né? Que é transferir agora a responsabilidade daquilo que ele pode fazer por ele mesmo. Compreendeu? Dessa maneira, né, a gente foi enfrentando os desafios, quer dizer, ver a primeira filha surda, ver o Alex surdo, 14 anos depois, a minha esposa até me perguntou, quando houve o problema do Alex, né, ela chegou para mim, a Carla, Giovana, Alex, e agora? Eu falei, fique tranquila, vou fazer igual o poeta, agora é por toda a nossa vida. Não é isso? Nós passamos a nossa juventude tratando de uma criança especial e agora vamos amadurecer cuidando da segunda. Então, é toda a nossa vida. Então, nós estamos lidando com o universo do deficiente auditivo desde 1984, Tiago. Há 36 anos nós estamos envolvidos com o universo da deficiência auditiva. Então, isso, né, nos permitiu crescer enquanto casal, em cima das nossas dores, nossos sofrimentos, nossos conflitos. Nós amadurecemos um monte. Isso me fez ser o profissional que eu sou, porque eu tive que buscar mais alternativas de receita, porque os tratamentos eram muito caros. Eu cheguei a ficar, no início, devendo a 2 agiotas e com a irmã dele. A coisa foi muito séria. Eu trabalhei 2 anos tirando escala 24, 48 no quartel. Ok? O meu comandante perguntou para mim se eu estava querendo ficar rico. Aí eu te conta a história e começou a chorar, Tiago. E eu era um rapaz de 23 anos. Ok? E ele falou, cara, mas tu nunca está de cara amarrada, você nunca está reclamando de nada, você só está rindo. Eu falei, vai adiantar eu ficar chorando de cara amarrada?
Isso só vai prejudicar o meu ambiente de trabalho. Trabalhar, porque eu tenho uma conta para virar e não é pequena. Você compreendeu? E aí ele falou: você sabe que se der alteração eu vou te punir. Eu falei: eu não espero outra coisa do senhor. Mas eu preciso tirar 2 anos. Já fiz conta, eu sou bom de matemática. Eu falei: ó, preciso de 2 anos, tirando o serviço 24, 48, já, para pagar a minha dívida. E assim foi feito. Eu entrava de serviço, não acontecia nada, meu colega. Meus amigos, eu acho que caiu aqui a transmissão do Dr. Alex. Deixa eu ver se eu consigo chamá-lo novamente. Dr. Alex já tá voltando. Que live extraordinária, meus amigos. Que aula de vida, né? Doutor Alex, já adicionei o senhor aí. Tá? Ok, voltamos. Eu pensei que você tinha ido embora, Tiago. Você tinha sido arrebatado e eu fiquei, meu Deus! Jesus, ele foi arrebatado e eu fiquei. Se Jesus vai voltar, nós vai tudo de mão dada junto, rapaz. Nome de Jesus, nome de Jesus. Então, completando, então, eu estava falando do quartel. Então, na realidade, nós ficamos mais 2 anos tirando serviço, né? E Deus nos protegendo para a gente poder pagar a dívida que a gente tinha, que não era pequena, era uma dívida muito alta. Agora, Deus foi misericordioso, né? E assim nós fomos acumulando vários livramentos na nossa história e crescendo no meio de tudo isso, nessa diversidade. Então, o Alex, né, e a irmã, a Morisa, foram educados para isso. Ok. O Alex, porque de maneira efetiva, né, para você vencer no mundo, na condição masculina, é extremamente difícil por causa da competitividade. Né? Então, o homem ele é mais arraigado, né? É mais exigido. Né? É mais cobrado. Mais O homem é cobrado. mais cobrado. Mais cobrado no sentido de reagir às situações. Então, a gente vem educando justamente para isso, né? Para que ele busque ser a melhor versão dele, inclusive em benefício próprio, porque na realidade, né, eu e a mãe já estamos igual Paulo, para dizer um bom combate, né? Combati um bom combate, não é isso? Então, nós queremos, né, que ele voe, não é isso? Estamos preparando para que o voo dele ele vá e ele consiga avançar. Da mesma maneira que a Jaqueline, quando chegou na tua vida, começou a voar, e dito por você, ela 90% de crescimento. A partir dessa relação, desse conhecimento, dessa experimentação. Então, tudo isso é importante. Oi? Então. Porque falando tem. Os 10 ela já tinha. Ele falou que ela já tinha 10 e ela cresceu 90 a partir dele. Ok? Então, ampliou os horizontes. Né? E isso que é muito importante. Então, todos os pais, né, eu quero deixar aqui um conselho, né, é ampliar o horizonte dos seus filhos. E isso não é deixá-los na internet. Para a gente começar a fechar, Tiago, fala sobre a internet, o dano da internet dos jogos que aconteceu com você. Lembra aquela situação do DD Tank, quando você jogava, o que aconteceu contigo? Isso é muito importante o pessoal entender. Então, Tiago, sobre a tecnologia, eu não falei que a tecnologia não ofereceu o suficiente simples, porque agora eles conseguem se comunicar melhor, eles conseguem conseguir pesquisar tudo para satisfazer as suas dúvidas. Porém, a tecnologia tem um lado mais escuro. Quem usa esses equipamentos continuamente tem uma tendência de crescer como uma pessoa violenta, como uma pessoa sem alma. Quando eu comecei a jogar,
Porque como eu era criança, o que me fascinava mais era jogos no computador. Eu não sei se tu conhece, mas eu jogava Crossfire, já ouviu falar? Aquele jogo de tiro, Crossfire. Eu jogava esse jogo. E pasme, eu conseguia um pipoque quando eu dormia. Aquelas fotos que eu via, eles eram feitas através da tela de bate-papo. A tela de bate-papo que os jogadores conversam. Aí, como eu jogava freneticamente todos os dias, tudo que esses jogadores conversavam entrava na minha cabeça. Aí eu achava que estava um vídeo forte, porque eu sempre ficava assim, frenético com tudo que estava na minha cabeça. Então, Thiago, jogar, pode jogar, mas é bom ter um equilíbrio. É bom você ter uma quantidade de 50 minutos de navegação, de jogos, de tudo. Porque como meu pai já falou, se tu ultrapassar mais de 50 minutos, tu queima o cérebro, né? Então, eu, quando eu comecei a assistir esse teste de mentalidade, de que jogar muito faz mal, eu comecei a substituir pela leitura dos livros, por estudar, por fazer crossfit, por fazer minha própria vida, entendeu? Aí por isso que eu fico choque, em excesso, me fazia mal. Agora eu já consigo assim, navegar tranquilamente, às vezes jogar um pouquinho, mas não jogo tanto como eu jogava antes. Antes eu jogava de madrugada até 1 hora da tarde, e aí eu dormia. E acordava de madrugada para jogar. Agora meu horário já se estabilizou. Eu acordo de manhã e vou dormir à noite. Mas esse é um problema muito grave, porque os pais estão dando celulares para os filhos, porque os filhos estão agitados, querendo brincar, essa coisa toda. E a única solução é celular. Eu quero lá o meu filho, e você vai ficar feliz. Ele não vai se preocupar, não vai se estressar, mas tem um custo para estar literalmente prejudicando tanto próximo. É por isso que eu não fico estressando, eu entendo como que eu devo compartilhar minha educação com a minha futura família. Eu sou um cara que gosta de brincar, eu gosto de jogar, eu gosto de me divertir, mas tudo tem equilíbrio. Tudo E na a vida tecnologia, os jogos, né, a internet, acaba sendo um refúgio, né, tem para que o deficiente ele se isole da sociedade, né? E é fundamental para quem tenha deficiência física para que interaja, para que viva, para que se relacione com as pessoas. O relacionamento, a interatividade social é fundamental no desenvolvimento e no progresso, né? A tecnologia, os jogos, como tudo na vida, tem os dois lados da moeda, né? Tem um lado positivo e um negativo. A gente tem que escolher e extrair o que tem de melhor, né? A minha avó sempre dizia que aquilo que é demais é sobra. A perfeição não jaz nos extremos, a perfeição jaz no equilíbrio. Pois bem, pessoal, a gente está chegando no final dessa nossa live. Foi uma aula de vida, 1 hora e meia de ensino de vida na prática, não é teoria, querido, é a vida como ela é. Não tem preço o
que nós aprendemos nessa live de hoje. Eu quero motivar você que está nos assistindo agora. Compartilhe com os seus grupos, compartilhe nas suas páginas, compartilhe no seu perfil, compartilhe nas suas redes sociais, no seu status do WhatsApp, porque muitas e muitas e muitas pessoas precisam ouvir esse testemunho de vida, tanto do Alex Júnior, como do doutor Alex, como pai, né? Tanto da pessoa que vive o calvário da deficiência, como a família que vive junto, né? Como eu também sou um exemplo disso. Alex, pega seu livro, bota seu livro aí na tela para ficar registrado. Bota mais perto da tela. Queridos, esse livro, além de ser um livro extraordinário, com mais de 200 páginas, é um livro lindo, com um acabamento maravilhoso, hot stamp, papel pólen e a foto desse garotão bonitão, desse galã de Hollywood aí, que certamente não parece muito com o pai, parece mais com a mãe, por isso que é bonito assim. Olha, foi um prazer. A misericórdia de Deus na vida dele, a misericórdia de Deus na vida dele. A misericórdia de Deus. Olha, foi um prazer tê-los aqui nessa live conosco. Alex, eu quero falar agora para você como um ministro de Deus, como um profeta de Deus. Você é, sem dúvida, uma águia que vai alçar voos muito altos. Deus tem um futuro promissor para você e você não está nem no começo daquilo que Deus tem preparado para você. Não se assuste com o tamanho das portas que Deus vai abrir para você. Você tem sido treinado desde o dia que nasceu para encarar desafios. Não se assuste, porque as portas que Deus vai abrir para você são infinitamente maiores daquilo que você imaginou e na sua vida vai se cumprir aquilo que o profeta profetizou, aquilo que o olho não viu, aquilo que não penetrou nos teus pensamentos mais insanos. É exatamente isso o que Deus tem preparado para você. Amém, meu filho? Amém. Você é uma águia que vai alçar voos altos. Parabéns, doutor Alex, por esse exemplo de vida. Parabéns a você e a sua esposa, a pastora Carla Giovana, por serem esses pais dedicados, resilientes e incansáveis para ser um exemplo para nós, uma referência para nós do que é amor, fé e perseverança. Muito obrigado. E adquiram o livro do Alex Júnior, Olhos que Escutam. Vai ser uma leitura que, sem dúvida, vai ser um divisor de águas na vida de todos vocês. Vocês podem procurar a mim, porque enquanto editora nós representamos o Alex, ou vocês também podem procurar diretamente o Alex ou o doutor Alex nas redes sociais e adquirir o seu livro. Então, tenha certeza, você que está em qualquer parte do Brasil ou do mundo, o livro vai chegar para você, não apenas o livro físico, como o livro virtual, o e-book, que já está sendo comercializado, inclusive, nas plataformas como a Amazon. Então, adquira o seu livro, queridos. Leitura obrigatória para esse período de reclusão social. Amém? Amém. Tiago, obrigado aí, que Deus te abençoe. Abençoe a editora Ruja. A gente super recomenda o trabalho de vocês. Já realizamos vários trabalhos juntos. Vamos realizar muito mais, se Deus quiser. Jaqueline, Deus te abençoe teus filhos, a tua casa, que haja saúde, prosperidade. E também eu quero abençoar todos que estão conosco aqui, ok? A família de vocês. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelos comentários. Compartilhem a live, é muito importante. Creio que tudo que foi abordado aqui vai ajudar muitas vidas, tenho certeza disso. E nós estamos aqui, o nosso ministério é voltado para isso mesmo, nosso trabalho secular
é voltado para servir. Então, nós somos uma família que serve. Então, que Deus abençoe vocês. Tá bom, Tiago? Fica com Deus aí. Gente, Obrigado. Amém. Um abraço. Até a próxima. Amém.